Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: eu não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Eu vou lhe fazer justiça, pois assim ela deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Amém? Fecha seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora, Senhor, nossas mentes, nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos, Senhor, nós colocamos a nossa alma diante do Senhor, e nós pedimos que o Senhor ministre em nossos corações a Tua palavra, Pai. Revele nos nossos corações o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo ao Senhor e te damos total liberdade, papai, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Jesus, ele conta uma parábola aqui, porque se você ler o contexto aqui de Lucas, ele está ensinando a igreja, ele está falando sobre diversos tipos de ensinamentos, e nos capítulos anteriores e nos posteriores, ele está falando, ensinando e capacitando os discípulos e a multidão que estava ali ao redor dele. E nesse momento ele fala da importância da oração. Então ele fala: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E aí ele conta a história, uma parábola de um juiz que não dava muita atenção para as pessoas, também não temia a Deus, não estava preocupado com Deus, mas que ele acaba atendendo a necessidade de uma viúva, de tanto que ela ficou importunando, irritando ele. E aí no final ele fala assim: mas quando chegar ao final, ele quer dizer, se um juiz injusto atende alguém, então quanto mais o nosso Deus bondoso, o nosso Deus fiel, jamais deixará de atender um clamor de um filho, o clamor de um amado dele. Mas no final ele fecha esse texto dizendo assim: mas quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E ele fala isso, queridos, porque é natural de nós desanimar no tempo das batalhas, no tempo das conquistas, no nosso tempo de oração. Nós iniciamos com um propósito quando nós precisamos de algo do céu, ou quando nós passamos por algum deserto, algum problema, alguma situação na vida. Então a gente começa a orar, só que a gente está acostumado hoje com a rapidez das coisas que acontecem nessa geração nossa. A gente está acostumado, por exemplo, se eu precisar de uma informação, eu pego o celular e em segundos eu tenho rápido a informação que eu quero. Eu não preciso demorar para fazer nada hoje. Qualquer coisa eu consigo fazer de forma bem rápida e instantânea. E o nosso cérebro está habituado a isso, então a gente acredita que a gente também vai conseguir mover os céus, porque se os tempos são assim hoje, então o céu provavelmente deve ter se adaptado a essa realidade. Na verdade, queridos, o céu não muda, ele continua o mesmo do tempo aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, continua o mesmo. Deus não está preocupado com a nossa urgência, com o que é instantâneo, com o que é rápido. Ele está preocupado com o plano estabelecido por Ele para cada um de nós. Ele não se move por causa da nossa urgência. O problema é que nesse processo, a gente começa fervorosamente a buscar e orar, mas aí não vem nenhuma resposta
demora para vir a resposta, e aí a gente desanima, porque o nosso cérebro não está acostumado a esperar nada. A gente quer tudo rápido. Então a gente para de orar, desanima, Deus não respondeu, não ouvi nada, Deus não falou nada, e eu creio que o Senhor quer ministrar isso nos nossos corações nessa noite. E às vezes as coisas da vida, elas vão tomando o nosso coração, a nossa mente, as preocupações com a vida, e a gente vai deixando e seguindo a vida como se nós estivéssemos aqui sozinhos e tivéssemos que defender as nossas vidas pela força do nosso braço ou pelos recursos que a sociedade e essa geração, os recursos que a terra nos oferece, como se não houvesse um Deus soberano sobre nós, alguém que pode nos abençoar. Filipenses capítulo 4, no verso 6 fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. A gente, na prática, queridos, do dia a dia, a gente faz exatamente o contrário do que está aqui. Primeiro, a gente anda inquieto. Quando vem uma notícia, um problema, uma situação, a primeira atitude nossa é ficar inquieto, ficar desesperado, ficar preocupado, ficar sofrendo. E aí depois, talvez, no meio do processo, a gente lembra que, poxa, eu preciso orar, eu preciso me posicionar. Mas aí já vem em seguida as aflições e a preocupação, e a gente, na verdade, na maior parte das vezes, acaba nem se posicionando em oração. E quando a gente se posiciona em oração, a gente fica ali, ora durante um período, alguns mais, outros menos, mas poucos o suficiente. E aí no meio desse processo a gente desiste, porque nada aconteceu, porque nós não sentimos nada, não ouvimos nada, não vimos nada. Então eu vou parar, porque isso não está adiantando, e a gente vai buscando resolver as coisas pela nossa força. Mas a orientação é: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de ficar inquieto, as vossas petições, ou seja, os seus problemas, suas necessidades, os seus desafios, os desertos da vida, os problemas, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração, súplicas e com ação de graça. Mas às vezes também a gente não segue essa outra parte do verso que está aqui de Filipenses, e a gente acha que aquela oração que a gente faz infantil, de falar: Senhor, eu te peço a tua graça, me abençoa, traz paz sobre a terra, né? Traz aquela oração subjetiva, tão vazia. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família, obrigado por tudo, o Senhor é bom, boa noite, eu vou dormir. Amém, é melhor do que nada, queridos, mas Deus espera algo mais de nós. Principalmente quem já conhece a palavra e quem já tem relacionamento com Deus, ele espera oração, súplica e ação de graças. Amém? E eu creio que nessa noite Deus vai despertar nossos corações para isso, em nome de Jesus. Aleluia. 1 João 5 fala assim: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Olha o verso 14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Olha o 15. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Amém, queridos? Será que isso aqui é brincadeira? Será que isso aqui é só um versículo que está lá na Bíblia? Ou quem crê que isso daqui é verdade da palavra de Deus e causa efeito nas nossas vidas? Amém, queridos? Mas está faltando algo então. Está faltando alguma coisa, e a gente vai entender isso. Nós temos uma batalha nesse processo de oração e de receber o que Deus tem para liberar para nós. Há uma batalha aqui dentro, uma batalha no nosso cérebro, uma batalha da razão, e essa batalha é contra nós mesmos.
A primeira batalha é aqui, é contra nós mesmos, porque a gente está distraído com as ocupações da vida, com o trabalho, com a família, com o ministério, com seja lá o que for, com a faculdade, com a escola. A gente está ocupado, muito ocupado. Então, realmente, não dá tempo de orar, não tem tempo para orar. Eu estou muito ocupado. E tem mais também. Às vezes eu até consigo um tempo para orar, mas depois de ter trabalhado muito, e depois de cuidar da família, e depois de fazer tudo o que eu tenho para fazer, eu estou cansado. Cansa. Meu corpo está cansado. Então, eu vou, Senhor, hoje, como os últimos 50 anos da minha vida, só hoje, e os últimos 50 anos da minha vida, eu vou só fazer uma oração aqui, porque hoje eu estou muito cansado. Mas amanhã eu vou começar a orar. E se não for amanhã, na segunda-feira. E se não for na segunda-feira, no dia 2 de janeiro. E esse dia nunca chega, porque a gente não vai deixar de ficar cansado, querido. Se você ficar esperando, você está disposto a orar. Se você ficar esperando sentir no coração orar, ou se você ficar esperando o momento de que agora está tudo resolvido e eu vou me posicionar em oração, esse dia não vai chegar nunca. O posicionamento, queridos, é no meio da batalha. O posicionamento é na hora do chamado. O posicionamento é na hora que Deus toca o chofar. Sabe qual é a hora que você precisa começar a orar? Sabe qual a hora que você precisa se posicionar com oração? Hoje. Cansado ou não. Nós precisamos disso, nós dependemos disso. Isso é importante para a nossa vida e para o que nós precisamos fazer. E no começo, não se iluda que vai ser uma noitada de oração tremenda. Não vai ser não. Porque não é por causa de Deus, não é? O problema é o nosso cérebro, que não está acostumado com isso. A nossa carne não quer isso. Então, a nossa oração, você vai fechar seus olhos e falar, não, realmente eu vou buscar, agora eu vou buscar, eu preciso buscar Deus. E aí você vai lá, agora eu vou trancar meu quarto e vou buscar e vou orar. E você vai orar por tudo que você precisa orar, colocar tudo diante de Deus, aliviar seu coração. Vai adorar a Deus, e quando você olhar no relógio, vai ter passado aí uns 6, 7 minutos. Então não adianta a gente imaginar que isso, a gente romantizar a oração e a busca a Deus, porque não é romântico, é uma guerra, é uma batalha no nosso cérebro, é uma batalha no nosso coração, é uma batalha contra o corpo, é uma batalha contra a carne. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Mas tem um tempo para a gente matar a carne e vivificar o espírito. E essa é uma batalha que a gente precisa encarar. Parece que Deus está resistindo a gente. Parece que muitos param nesse ponto porque falam, Deus não vai falar comigo. Eu já estou orando, já estou 3 dias orando. Meu Deus do céu, 3 dias eu estou orando já e não veio nada, resposta nenhuma. E queridos, não vai vir mesmo, não é assim. Deus não quer falar comigo, Deus não responde, não fala nada. Deus está me resistindo. Deus não está resistindo não, meu irmão. Ao contrário, Deus trabalha o tempo todo para atrair seu coração para Ele. Deus age o tempo todo para atrair seu coração para Ele, para te levar perto dEle. O que nos atrapalha somos nós. E em muitas vezes as trevas também, porque o diabo não quer perder você, ele não quer que você tenha muita proximidade com Deus, ele quer que você tenha uma vida religiosa. Talvez ele não vai conseguir fazer você desistir da fé, da confiança em Deus, da palavra, enfim, mas ele vai tentar fazer de tudo para te manter bem rasinho. Com aquela oraçãozinha básica do dia, está muito bom, estou cansado. Inclusive até trabalhei no próprio ministério, estava servindo a Deus, estava na igreja até agora, estou cansado, não dá. Muitos afazeres, e o diabo trabalha nisso mesmo, e vai te dar todos os argumentos que você precisar. Esses argumentos são o que a Bíblia diz dos dardos inflamados do maligno, os dardos, setas, na mente, te convencendo e te dando todos os argumentos que você precisa para aliviar a sua consciência de que realmente é muito justo você não orar.
Eu não vou buscar Deus porque eu estou cansado por isso e aquilo e tal. E você se convence. Agora, para um pouquinho e pensa. Esses argumentos que vêm à sua mente, é o Espírito Santo que está te falando? É Deus falando? A gente sabe que não é. Mas a gente se deixa levar por eles. E a gente vai perdendo o tempo das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus é atemporal. Ele não está perdendo tempo. Quem está perdendo é eu e você. Nós estamos perdendo o tempo das nossas vidas. Nós estamos perdendo as bênçãos que já estão liberadas no céu para cada um de nós. Amém, queridos? E Deus quer nos despertar para isso. Mas tem um guerreiro de oração, um guerreiro desse processo que entende isso de forma excelente, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel, queridos, se a gente for falar dele aqui, a gente precisaria ter aí fazer uma série de 3 meses e não daria para esgotar. É um baita de um profeta, um baita de um homem de Deus, e aí tem o aspecto dele como um grande profeta, e tem a revelação apocalíptica de Daniel, mas a gente não vai entrar nesses detalhes hoje. Eu gostaria de me ater aqui ao Daniel, homem de Deus, ao Daniel como um servo de Deus, o Daniel como eu e você, o Daniel que dependia da mão de Deus sobre a vida dele. E aí, no verso 9, livro de Daniel, verso 9. Daniel, verso 9. Olha que interessante. Daniel era um homem de oração, e aconteceu, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas tem alguma coisa acontecendo aqui em Israel. Ele teve uma visão, e ficou impactado ali com aquela visão, não era algo bom, e aí ele, no verso 9, no capítulo 9, verso 2, ele diz assim: nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Só até aqui. Bom, então, vamos entender o coração do Daniel aqui. Primeiro, Daniel não era um profeta que saía por aí simplesmente profetizando, dizendo do que ele sentiu, do que ele viu, e isso e aquilo, e profetizando. Ele era um homem que conhecia a palavra. A primeira ação dele, depois que ele teve a visão que ele teve, foi buscar na palavra de Deus. Ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, o primeiro passo dele. Quantas vezes você já foi buscar na palavra o que está acontecendo na tua vida? Não precisa responder não, só responde para você mesmo. Quantas vezes você foi buscar, ou como Daniel, estudar a palavra para entender o que está acontecendo na tua vida? Buscar de Deus uma resposta na palavra. Estão entendendo, queridos? Olha o posicionamento de Daniel. Daniel, ele estava exatamente como fala em Filipenses. Ele não estava inquieto com coisa alguma. Ele tinha um baita de um problema na mão, porque Deus tinha dado uma visão para ele impactante, e não era boa a visão do que ia acontecer, do que tinha por vir, e ele estava com o coração dele aquietado. Opa, peraí, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Deus. Então ele foi estudar na palavra, e foi buscar na palavra primeiro. E em seguida, no verso 3, olha o que acontece. Verso 3, então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também me vesti de pano de saco e coloquei cinza sobre a minha cabeça, que era um sinal de humilhação, de arrependimento. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. E aí, queridos, vai o capítulo quase que inteiro, o capítulo 9 da oração de Daniel orando, e ele vai embora, e ele fala: ó Senhor, és Deus grande e terrível, tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam. Depois do verso 7, Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. No verso 17, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a minha súplica. No 18, ó meu Deus, inclina e ouve-me, abre os teus olhos para mim. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa
e atende e age por causa de ti mesmo, não te demores. Enfim, ele passa, queridos, um tempo aqui, quase que o capítulo 9 inteiro em oração. Ele passa muito tempo aqui em oração, e com certeza, se você for ler isso tudo que está aqui, você vai ver que não era uma oraçãozinha de fim de noite antes de dormir. Não era uma oraçãozinha, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor me abençoa, obrigado pelo que eu estou vivendo, obrigado, olha, me abençoa, me perdoa. Não era aquela oraçãozinha, não. Ele estava, como disse aqui em Filipenses, orando com súplica, suplicando, ele estava clamando com ação de graças, ele estava perseverando em oração, ele estava buscando com fé e confiança. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia que não era apenas uma oração de religião, porque na religião dele era costume orar todos os dias, e é até chato não orar. Vai que alguém me pergunta se eu estou orando, como eu vou ter que mentir? Não era isso não, ele estava com fé, com confiança, clamando, orando, desesperado. Quantos de nós fazemos isso com as nossas adversidades? Quanto tempo a gente gasta, ou melhor, quanto tempo a gente investe em oração, súplica, clamor, como essa de Daniel, em clamar. Nós clamamos um pouquinho, queridos, e daqui a pouco a gente sai de Filipenses e inverte o versículo, e a gente já fica inquieto por todas as coisas. Em Filipenses, depois disso, fala, porque perto está o Senhor. E fala, e Cristo guardará. Quando você tem essa atitude, Cristo guardará o seu coração e a sua mente. Aí nós não temos a mente guardada em Cristo, não temos o coração guardado em Cristo, ficamos inquietos, desesperados, preocupados, sem sono, perturbados, quando não precisava nada disso. Quando a receita está na palavra de Deus, o caminho está na palavra de Deus. O que nós precisamos seguir está aqui na palavra de Deus. E aí no verso desse posicionamento de oração de Daniel, não tem como não vir a resposta. Orando, clamando, sem desistir, sem parar, sistematicamente. Aí a resposta vem, no verso 20, 9 e 20, diz assim: e continuei a orar. Quer dizer, depois de todo o capítulo 9, aquele orando, no finalzinho fala, e continuei a orar, e a confessar o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Olha só, e enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde, e ele explicou, Daniel, eu vim te dar percepção e entendimento. Daniel primeiro recebeu um impacto na vida dele, daqui a pouco ele foi lá, buscar na palavra, tentar estudar a palavra, entender o que estava acontecendo. Em seguida disso ele se posiciona em oração, e oração de verdade, em clamor, entra na presença de Deus, clama a Deus, ora com súplicas, com ação de graças, e aí vem a resposta. O anjo veio trazer para ele percepção e entendimento. E aí, talvez o que parecia, depois de tanto tempo Daniel orando, talvez parecia que nada estava acontecendo, que nada aconteceu. Então aqui é aquele momento que muitos de nós fica parado no caminho, porque ele orou, tem um capítulo inteiro de oração de Daniel, até que isso aconteça, e ele orou, e talvez muitos de nós pararia pela metade, porque nada está acontecendo, então eu vou parar. Mas ele não parou, ele continuou, e o anjo chegou até ele para trazer a resposta, e trouxe o entendimento para ele. E no verso 23, assim, olha só, assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. A gente não vai entrar na visão, porque a gente precisa entender aqui primeiro
a dependência que nós temos de confiar em Deus. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes a gente não persevera na oração, a gente não permanece na oração, a gente desiste no meio do caminho, porque nós não confiamos em Deus. Por pior que isso possa parecer, é a realidade. A gente confia até a página 2, mais ou menos. Se entrar na página 3 e não vier nenhuma resposta, acabou. Não tem como a gente esperar e descansar em alguém em quem a gente não confia. Se eu não confio em Deus, se eu não consigo enxergar Deus, se eu não consigo ter fé, então eu não vou confiar mesmo. E eu vou precisar resolver pelas minhas próprias forças tudo o que acontecer na minha vida. Daniel, ele perseverou em oração porque ele confiava em Deus. Ele sabia que viria uma resposta de Deus. Ele sabia que mesmo que ele não estivesse vendo nada, nada tivesse acontecendo, a oração que ele estava fazendo estava movendo alguma coisa no céu. E ele estava certo. Porque o anjo disse para ele aqui: quando você começou a orar, eu recebi um comando lá no céu. Quando você começa a orar, meu irmão, minha irmã, quando você começa a orar de verdade, com fé e confiança, coisas acontecem no céu. Talvez vai levar um tempo para que essa resposta chegue até as suas mãos. Mas quando você começa a orar, o céu se move, as coisas se movem no céu, ainda que os seus olhos não estejam vendo. E o Daniel não para por aí. O impressionante, apesar de ser impressionante o que aconteceu com ele, porque veio e não é qualquer anjo aqui, é Gabriel que veio, mas enfim, depois de todo esse mover que aconteceu, o Daniel não para não, ele não desiste, ele continua. E aí no capítulo 10, verso 2, eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Só até aqui, 3 semanas de luto. Esse luto, ele não está falando de morte. Ele está... Renato, dá para projetar, por favor, aí... Tiago, capítulo 4, verso 8, da semana passada. Tiago, capítulo... Olha lá. A palavra da semana passada. Esse era o luto do Daniel. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. O próximo. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e o que acontece? Ele vos exaltará. Esse era o luto que ele estava dizendo aqui. Recebi esta visão depois de passar 3 semanas de luto. Ninguém morreu. Esse era o luto que ele estava vivendo, de humilhação diante de Deus, de trocar a festa, a alegria, pelo arrependimento, pela confissão de pecados. E vamos entender aqui, queridos, essa confissão de pecados, porque às vezes a gente pratica a confissão de pecados que a palavra manda, como Jesus, ensinou. Então, filhinhos, não peques, mas se por acaso você pecar, confessa o seu pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado, te lavar com sangue, te remir. Então a gente sabe e a gente faz, mas aqui essa confissão de Daniel era muito além disso, não tinha nada a ver com essa confissão básica do dia a dia que nós fazemos. Ele estava confessando o pecado de Israel, ele estava confessando o pecado do povo, que talvez estava cego ao redor dele, não enxergava o que estava acontecendo. Essa era a forma de ele conseguir trazer as bênçãos que estavam liberadas no céu, trazer a existência na terra. Às vezes a gente ora passando por situações e Senhor, talvez até a gente pede perdão, confessa nossos pecados, mas o que a gente precisa tocar no céu, queridos, é mais do que isso.
Você já parou alguma vez para viver no contexto que você vive, na família que você vive, seja lá no trabalho, ou seja onde for, na cidade que você vive, na igreja que você congrega, e você começar a confessar os pecados do que está acontecendo ao seu redor? Senhor, perdoa o meu marido, porque o meu marido tem essa prática e aquela prática, e isso tem desagradado ao Senhor, isso tem bloqueado as bênçãos do Senhor sobre a minha casa. Perdoa, Senhor, eu confesso esse pecado do meu marido. Senhor, eu confesso o pecado da minha esposa, porque a minha esposa está fazendo isso e aquilo, e ela está assim, assim, assado. Eu confesso, Senhor, perdoa os pecados do meu filho, que está longe da Tua palavra, que isso e aquilo. Senhor, o meu patrão, ou o meu sócio, está vivendo isso. Senhor, traz o perdão sobre essa situação, perdoa. Enfim, queridos, esse era o posicionamento de oração de Daniel. Ele se arrependia e confessava pecados muito além daquela confissão diária nossa, que é muito boa, mas que ainda é muito rasa. Ele ia muito além, e ele liberava o ambiente de onde ele estava com a família, no trabalho, ou seja, onde for, ele liberava a bênção de Deus para aquele lugar, com a devoção dele, com a fé e confiança absoluta de que Deus existe, e de que Ele é abençoador dos que o buscam. A gente precisa definir no nosso cérebro, queridos, a fé. Que tipo de fé a gente vive? É uma definição. A gente precisa resolver na nossa cabeça que tipo de fé a gente vai seguir. Pode ser uma fé religiosa, de frequentar a igreja, e amém, vai ser uma bênção. Deus vai abençoar também. Deus é abençoador, misericordioso, e vai continuar tentando atrair nosso coração. Mas a gente pode viver muito mais que isso, queridos. A gente pode ter muito mais do que isso, e viver muito mais longe do que isso. A gente pode alcançar coisas maiores do que essa. Depende de nós, depende de um posicionamento. E depois desse jejum, no verso 10, no capítulo 10, verso 10. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que eu tenho a te dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois, olha só, desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Amém, queridos? Talvez podia parecer que era tudo em vão, que nada ia acontecer. Mas ele permaneceu, ele perseverou em oração, em jejum, em arrependimento, em confissão, e tudo que a gente sabe que a Bíblia ensina, em todos os princípios que Deus coloca para nós. E a resposta veio desde o primeiro momento de oração. Você está entendendo, queridos, o que Deus está querendo falar no seu coração, no meu coração? Talvez você não vê nada acontecer, mas desde o primeiro momento que você está orando, os céus estão se movendo, o Senhor está ouvindo. Deus ouve a sua oração não é em vão, ela não fica nas paredes, Deus está ouvindo. A sua oração está registrada. Acontece que não é como as nossas pesquisas na internet, que vem resposta instantânea. A resposta vem no tempo de Deus. Amém, queridos? Para isso a gente precisa da fé, de confiança, para conseguir perseverar, porque não tem como você perseverar em oração se você não conhece, se você não tem fé em Deus. Se a nossa fé é rasa, então a gente vai confiar até a página 2, quando chega na página 3 não aconteceu nada, para tudo, não dá mais, eu preciso fazer alguma coisa. A fé do Daniel não parava na página 2, ela seguia em frente, ela continuava, até que ele venha, até que venha a resposta.
E aí, no verso 13, olha o que acontece, que interessante no verso 13. Olha o que o anjo diz para ele. Olha o porquê da demora. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Amém? A oração do Daniel causou movimento no céu. E os anjos se moveram para trazer a bênção para ele, trazer a resposta para ele. Mas também moveu as trevas. Porque as trevas também se levantaram para bloquear a bênção que tinha sobre a vida dele. Está entendendo, queridos, essa dinâmica de céu, como é que funciona? Essa dinâmica, ela é real, ela não mudou, continua acontecendo, por conta da bagunça que acontece quando se começa a falar sobre angiologia, sobre os anjos, sobre a operação dos anjos. Então, talvez por conta disso, a igreja, não a nossa, estou falando a igreja de Jesus Cristo, de modo geral, a maior parte da igreja parou de falar de anjo, porque acaba virando uma confusão, e as pessoas começam é anjo para lá, anjo para cá, e o anjo, e isso vira uma bagunça, desorganizada e fora de propósito. Mas essa falha das pessoas, essa falha não muda a dinâmica do céu e da terra. Os anjos continuam operando da mesma forma. Eles continuam operando do mesmo jeito. Quando você começa a orar, você move os céus, mas as trevas também se levantam para que a sua bênção não chegue. E se você para no meio do caminho, a sua bênção não chega mesmo. Imagina se o Daniel aqui nesse momento parasse de orar, provavelmente a bênção não voltaria, a resposta não chegaria, o anjo voltaria, enfim. São hipóteses, mas a questão é que ele perseverou em oração e a bênção veio. E no verso 14 diz assim: agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. A visão que ele tinha tido era sobre o futuro, e o anjo começa a explicar. Quando a gente tem um posicionamento diante de Deus, de clamor, de oração, de busca, de perseverança, e a gente não desiste por causa do cansaço ou porque não veio resposta, as coisas começam a ficar claras na nossa mente, as coisas começam a ficar mais limpas, mais fáceis de entender. E aí, os jovens que têm aí 20 anos e talvez sofrem com a inquietação que Filipenses diz, inquietos, porque qual vai ser a minha profissão, do que eu vou viver, com quem eu vou casar, qual vai ser a solução para a minha vida, que caminho eu devo trilhar. O jovem que se mantém posicionado diante de Deus, confiando no poder dele, entende o que tem por vir no futuro para ele. A resposta de Deus e a oração de Deus traz a paz, traz a confiança, traz a esperança de descansar no Senhor, sabendo que Ele tem a minha história toda desenhada. A mesma coisa para os de 50 ou para os de 80, que tem preocupação com o futuro, mas e a minha família? E o que vai acontecer na economia? E o que vai acontecer na política? E agora, o que eu vou fazer com isso, com aquilo? Quando nós estamos posicionados como Daniel, diante do Senhor, o coração aquieta, a alma acalma. Porque você sabe que tudo isso tem uma grande influência sobre as nossas vidas, mas a sua provisão não vai deixar de chegar. A sua bênção não vai deixar de chegar. Você pode passar altos e baixos, porque faz parte da vida, mas nada vai faltar. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17, fala igualzinho Filipenses, fala assim: estejam sempre alegres, nunca desistam de orar. Em outras versões fala: ore sem cessar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, Hebreus, nesse assunto, pelo menos é o meu preferido.
em falar de oração. Porque se tem alguém na Bíblia que não precisava orar, é Jesus. Se tem alguém que não precisava fazer oração, se é que dá para pensar assim, era Jesus. Mas Jesus aqui deixou a glória dele e também viveu aqui como homem. E como homem, Hebreus 5:7 diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. A oração dele foi de acordo com Filipenses, queridos. Olha, ofereceu orações e súplicas e em alta voz e com lágrimas. Jesus, queridos, não deixou de orar. Jesus não parou de orar. Quem somos nós para tentar viver sem oração, sem se derramar na presença de Deus, sem clamor, sem súplica, sem orar em alta voz e sem lágrimas? As orações foram ouvidas por causa da devoção de Jesus. As orações não foram ouvidas porque ele era Jesus. As orações não, porque ele, nesse contexto, ele estava aqui como homem, e as orações dele não foram ouvidas porque ele era Jesus. As orações dele foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Sabe o que é a profunda devoção? É a profunda confiança de que Deus tem o controle da minha vida, de que Ele sabe o que está acontecendo. Por isso eu não vou ficar inquieto por coisa alguma. Antes eu vou colocar as minhas petições diante do Senhor, com súplicas, orações e ação de graça. E Ele vai guardar o meu coração e a minha mente. E Ele vai descansar a minha alma. Existe no mundo corporativo, no mundo dos negócios, existe uma palavra esquisita talvez, mas que é muito utilizada, que chama turnaround. Turnaround significa dar volta por cima. Quando uma empresa está percebendo que ela está indo em rota de colisão, que vai estar caminhando para ter um problema, que nesse caminho que ela está seguindo, provavelmente vai ter um problema gravíssimo. Então os departamentos se unem, as diretorias, as gerências se unem e começam a pensar em fazer um turnaround. Ou seja, dar volta por cima, mudar de rota, mudar de direção. Precisamos sair dessa situação. Lembra da palavra de algumas semanas atrás, Mardoqueu e a Esther, vivendo um problema terrível, não só para eles e para a família deles, mas para todo aquele povo. E eles se posicionaram em oração, se posicionaram e deram a volta por cima naquele contexto. O seu posicionamento de oração, queridos, ele faz um turnaround na sua vida. Ele faz você dar a volta por cima, ele te muda de direção. E se você está indo em rota de colisão, no casamento, nos negócios, nas finanças, com os filhos, com os pais, ou seja lá qual for a circunstância, Deus faz você dar uma volta e seguir para outro caminho, caminhos aplanados. Há um chamado de Deus sobre nós, falando de nós aqui como igreja, há um chamado de Deus para nós. Presta atenção no que Deus tem falado, as mensagens estão gravadas aí no YouTube, ouve as últimas mensagens. Deus está clamando, Ele está chamando, há um chamado de Deus, queridos. Ele está tocando o chofar e Ele está falando: eu quero te abençoar, eu quero mudar a tua vida, eu quero despertar a tua vida, eu quero te fazer viver coisas que você ainda não viveu, eu quero tirar você dessa rota de colisão. Mas se aproxime de mim e eu vou me aproximar de vocês. Deus está chamando a gente para um posicionamento, queridos, de oração, um posicionamento de fé verdadeiro. Há um avivamento que Deus quer liberar sobre nós, mas a nossa resposta, qual está sendo? Nós precisamos nos posicionar em oração com a fé verdadeira, não com a fé religiosa, não com a fé de domingo à noite, mas a fé verdadeira do coração, diariamente. Arrependimento, confissão, não só nossa, mas de todo o nosso redor do que está acontecendo.
você identifica na sua casa situações que não são agradáveis a Deus, você vai ficar olhando, sem tomar uma atitude, sem fazer nada. Deus está esperando. Se você está vendo, queridos, e se Deus está te mostrando isso, não é porque Deus é fofoqueiro e quer te mostrar coisas erradas. Se você está vendo coisas erradas, seja lá onde for, até mesmo na igreja, não é porque Deus é fofoqueiro e está falando fofoca para você de outras pessoas, é para que você se posicione em oração e arrependimento diante dEle. Deus está chamando a igreja, queridos, Deus está nos chamando para posicionamento de transformação, de sair de rotas de colisão, para mudar a tua casa, mudar teu casamento, mudar a sua vida, mudar o seu futuro. Deus quer se mover no nosso meio. O céu se move quando você ora, profetizando a palavra de Deus. Não adianta sair dando comando para anjos, porque anjos não vão te obedecer. Os anjos obedecem a Deus, obedecem a palavra de Deus. Mas quando você profetiza a palavra de Deus sobre a sua vida, a palavra de Deus sobre a sua casa, eles se movem. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Nós já sabemos a primeira parte desse versículo, que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente cita isso, as tortas e as direitas, toda hora a gente está falando isso. Mas a gente esquece o que ele diz, que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele abençoa os que o buscam. É assim que a gente se aproxima de Deus. Eu sei que o Senhor é verdade, eu sei que o Senhor me abençoa, porque eu já vi as tuas bênçãos sobre a minha vida em vários momentos, mas eu quero me achegar ao Senhor agora, e confiando no Senhor, colocar todas essas situações, e eu profetizo sobre a minha vida, Senhor, as bênçãos que já estão liberadas do Senhor, e profetiza a palavra, queridos, que Deus está colocando no teu coração. E se você não tem palavra, ouve as mensagens que Deus tem trazido para nós, participa dos cursos de quinta-feira, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes. Busca no ministério que você atua, fala com seu líder, fala com a liderança, fala comigo, fala com quem você quiser, mas não fica parado, não fica vendo você caminhar por uma rota de colisão, sem nenhuma ação, sem nenhuma atitude, sem nenhum posicionamento. É tempo de se levantar. Deus está tocando chofar, queridos, Deus está querendo nos despertar para um avivamento, para nos levantar. O livro de Atos conta um momento em que Pedro estava preso. Atos capítulo 12, versos 5 a 7 fala assim: enquanto Pedro estava no cárcere, enquanto Pedro estava preso, olha um posicionamento de oração, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. A igreja orava fervorosamente a Deus por ele. E o que acontece? Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Você está se sentindo preso, queridos, com correntes, preso em alguma situação? Se posicione em oração e os anjos vêm e as correntes caem da tua vida. As correntes são quebradas, porque Deus existe e é abençoador dos que o buscam. Aleluia. Deus está levantando um exército de oração aqui no nosso meio, queridos. Todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã. Todas as terças-feiras, das 20 às 21, das 8 às 9 da noite. Tem um exército aqui orando, um exército. Já somos um exército orando e declarando, e em guerra, e as coisas estão se movendo. Quem tem vindo sabe o que está acontecendo. Coisas estão se movendo, queridos, porque Deus é abençoador dos que o buscam. Aleluia. Vamos ficar de pé.
A igreja em oração causa impacto, queridos. Deus dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Um coração